Desmascarando a bruxaria. Na era tumultuada de hoje, não é raro encontrarmos práticas que evitem os ensinamentos de Cristo e da Bíblia. Entre esses envolvidos, destaca-se a crescente intriga e acessível da bruxaria no século XXI. Agora, alguns podem questionar se a bruxaria é real e, se sim, o que a Bíblia diz sobre como os seguidores de Cristo devem discernir os espíritos e compreender os tempos, assim como os filhos de Issacar fizeram em 1 Crônicas 12:32. Os filhos de Issacar eram homens dotados de compreensão dos tempos, sabiam o que Israel deveria fazer. Eram metade, e todos os seus irmãos estavam sob seu comando. Os filhos de Issacar eram conhecidos pela habilidade de discernir as estações, o contexto sociopolítico e as nuances de sua época. Em essência, reconhecíamos os sinais dos tempos e sabíamos o melhor caminho de ação para Israel diante das situações, como os filhos de Issacar fizeram para o discernimento de seus tempos modernos. Os cristãos são chamados a discernir o clima espiritual, cultural e político de seus próprios tempos. Isso significa compreender as tendências sociais, ideologias emergentes e mudanças culturais, especialmente aquelas que podem desafiar as opiniões e práticas cristãs. Surpreendentemente, muitos cristãos ainda negam a existência ou relevância da bruxaria em nossa era moderna. No entanto, uma análise mais aprofundada das Escrituras revela a posição clara de Deus sobre esse assunto. A Bíblia não se esquiva de abordar a bruxaria, é clara e condena inequivocamente todas as suas formas. Desde os primórdios, a humanidade tem mostrado uma curiosidade, por vezes, perigosa para experiências sobrenaturais não sancionadas por Deus. As religiões ao redor da Terra Prometida, por exemplo, estavam repletas de tais práticas proibidas. A diretriz de Deus para o seu povo escolhido era inconfundível. Eles não deveriam ter parte nelas em Deuteronômio 18, 9-12. Por que esta advertência severa de Deus? Há algo que você precisa compreender sobre Deus. Ele não nos anuncia, seus filhos, sobre algo que não é real. Assim como avisar meu filho quando ele atravessar a rua para olhar para ambos os lados e garantir que nenhum carro fique se aproximando, porque carros são reais e representam um perigo real, Deus nos alerta sobre a bruxaria porque ela é real. Há um poder real na feitiçaria, um poder tangível que não é provado por Deus. Você, como filho de Deus, precisa estar ciente disso. A bruxaria é real, é muito real, meu amigo. Dentro das Escrituras, vemos repetidamente casos em que a bruxaria é usada e produz resultados reais. Permita-me fornecer algumas evidências reais de onde a bruxaria é mencionada na Bíblia. Lembre-se, Deus não nos alertaria contra algo que não é real. Por exemplo, quando Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó para exigir a libertação dos israelitas, Arão lançou seu cajado e ele se transformou em uma serpente. Os magos do faraó replicaram esse milagre com seus próprios cajados, embora a serpente de Arão tenha engolido os deles em Êxodo 7, 10-12, e 22, 8-7. Balaão, embora não seja retratado como uma bruxa ou feiticeiro no sentido tradicional, era conhecido como adivinho ou adivinho. Os reis o invocavam para abençoar ou amaldiçoar outros. Por exemplo, o rei moabita, Balaque, convocou Balaão para amaldiçoar os israelitas, mas a cada tentativa, acabou abençoando-os, devido à intervenção da vontade de Deus em Números 22-24. A bruxa de Endor é outro exemplo. O rei Saul, em desespero antes de uma batalha, procurou um médium em Endor para convocar o espírito do profeta Samuel. O espírito convocado predisse a derrota iminente e a morte de Saul em 1 Samuel 28, 7-20. Manassés, um dos reis de Judá, é conhecido por ter praticado diversas formas de ocultismo, incluindo adivinhação, bruxaria e feitiçaria. No entanto, nos seus últimos anos, ele se arrependeu e voltou para Deus. 2 Crônicas 33:6. Estes são apenas alguns exemplos de como a bruxaria é mencionada na Bíblia. O que você precisa entender é que vivemos em uma época em que a bruxaria se tornou mainstream e ganhou mais acesso na sociedade. Você precisa estar ciente da era em que está vivendo e compreender o cenário em constante mudança. Lembro-me de um documentário sobre uma ex-bruxa que agora é uma crente nascida de novo.
Ela explicou a ascensão dos programas de TV e filmes sobre bruxaria e o lado obscuro. Ela encontrou algo que me chocou profundamente. Muitos desses programas contratam bruxas reais para criar feitiços e maldições autênticas para os shows. Ouviu o que eu disse? Muitos desses programas contratam bruxas reais para criar feitiços e maldições autênticas para garantir que sejam realistas e genuínos. Ao ouvir isso, pensei em quantos cristãos e pessoas desavisadas assistem a esses programas de TV e filmes sem a menor ideia das portas que estão se abrindo em suas vidas.